Olá, hoje eu recebo a Dona Neuza Silva, a famosa Dona Preta do acarajé. Dona Preta tem mais de 20 anos que trabalha com acarajé e trabalha há muito tempo com a culinária afro-brasileira. Dona Preta, eu gostaria de saber da senhora como que surgiu essa paixão pela culinária afro-brasileira. É uma coisa assim de raiz, né? Vem de infância, vem de família, né? Porque a Bahia em si é uma família, todo mundo ali sabe como se dirigir dentro dessa cultura afro-brasileira e desse prato que representa o país, que é o acarajé. Certo. Então a gente já nasce sabendo dessa raizinha e vai crescendo e se adaptando. E esse nome, Dona Preta do acarajé, hoje é uma marca, pode-se dizer, é uma marca muito respeitada no mundo da culinária afro-brasileira, as pessoas que apreciam acarajé, até porque a senhora é uma pessoa bastante premiada. Quantos prêmios ao todo? E me explica também como que surgiu esse nome Dona Preta do acarajé. Esse era o meu seguinte, o meu marido, hoje estamos separados, então ele me chamava assim Dona Preta e sempre me chamou Dona Preta. E meus filhos começaram também Dona Preta, e os vizinhos também começaram Dona Preta. E aí ficou normal, isso aí. Aí um filho meu, um dia ele disse assim, mãe, por que o senhor não coloca o nome da senhora Dona Preta do acarajé? Certo. A senhora trabalha com acarajé há quantos anos? Olha, tem 24 anos, 2 que eu estou parada. Certo. E 22 anos foi direto o acarajé. Então a senhora começou bem jovem, até porque a senhora é jovem ainda. E eu imagino que com esse sorriso maravilhoso que a senhora tem estampado no rosto, facilitou muito a vida da senhora no que se diz respeito à venda, porque o sorriso é a chave do sucesso. Olha, se você abre um sorriso para o mundo se abre para você. Olha que frase bonita, é importante a gente pensar nisso. Então se você quiser ter sucesso na sua vida, lembre-se, então sorria. Sorria para frente que lá a natureza vai rir para você, porque é muito bom você passar um pouco de felicidade e de alegria lá fora. As pessoas se sentem bem. Uma outra pergunta, quais são os principais pratos que faz parte da culinária afro-brasileira? Olha, a culinária afro, ela é uma e a afro-brasileira é outra. Certo. Porque tem muitas pessoas que moram que é da África, é africano legítimo, que vem para o Brasil trazendo suas raízes. Agora, quando a gente cita assim, afro-brasileira, é aquela que nós aprendemos, nascemos, crescemos vendo que é o acarajé, o abará. O que seria o abará? O abará ele é feito na folha da bananeira. É a própria massa do acarajé, com bacalhau desfiado. Oh, meu Deus, dá água na boca só de pensar nesse bacalhau, hein? Isso. E você pode, é uma coisa isso aí que a gente pode estar até ensinando qualquer hora, porque é maravilhoso a gente poder passar um pouco daquilo que nós sabemos, porque se torna obrigação. É uma curiosidade minha, eu acredito que seja da grande maioria que está nos assistindo. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos que o pastel de feira, que o pastel que nós fazemos em casa nunca é tão bom quanto o da feira. O acarajé produzido de São Paulo é tão bom quanto o da Bahia? Por exemplo, a Dona Preta fazia acarajé na Bahia e veio para São Paulo. A senhora consegue produzir o mesmo acarajé com a mesma qualidade? Ou a praia da Bahia, toda aquela magia que existe, aquele requinte baiano, faz a diferença? Assim, por exemplo, se a senhora estiver na Paulista, uma avenida completamente diferente da Bahia e tal. Olha, eu me criei não fazendo o acarajé, mas vendo fazer. Porque na Bahia, até hoje, ainda existe assim, criança não se envolve em coisas de adulto. Então as mulheres, minha mãe tinha assim, um restaurante muito grande, no Mercado São Miguel, e tinha uma outra parte, uma outra área, onde ela tinha um espaço onde ficavam os rapazes moendo feijão, as mulheres lavando, e outros rapazes passando no moinho aquele feijão lavado para fazer a massa do acarajé. Então eu só ia lá dar recado que minha mãe mandava, ou qualquer coisa, a criança não se envolvia ali. Esse feijão que é usado na massa é o feijão comum que a gente usa na culinária no dia a dia? Que é um feijão especial? Olha, pelo que eu sei, é um feijão que veio com os africanos. Até se provar de que realmente foi este feijão, fradinho, ou um outro, é um estudo que eu ainda não me aprofundei. Mas eu sei que o feijão fradinho, até então, é o que veio com os negros, né? E fradinho por quê? Porque quando chegou aqui no Brasil, o Brasil comandado pelos portugueses. E os portugueses se adaptaram a este feijão e levaram para fora, para a terra dele, para Portugal. E lá em Portugal ele ficou plantado pelos frades, o pessoal da igreja que plantava, os frades que plantavam. Aí ficou feijão fradinho disto aí. Esse feijão... Mas não é que este nome veio no feijão. O feijão fradinho, ele é um feijão branco, com o olhinho bem preto, e existe o fraldão e o fradinho. Então aí tem uma diferença, talvez de alguma mistura, não sei bem te falar. O feijão que nós usamos na culinária no dia a dia em São Paulo
o carioquinha, né? Eu não sei, esse branco que a gente usa na nossa culinária. É possível fazer acarajé com esse feijão ou é só o fradinho que Olha, eu é sou utilizado? uma pessoa assim muito rude, certo? Dentro desse foco que eu não abri isto aí. Mas eu já vi dizer que outras pessoas já fizeram acarajé de outro tipo de feijão. Como eu vi na minha infância o fradinho, então eu faço isso, eu sigo uma reta do que eu aprendi na infância mesmo, porque nós somos muito criticados. O pessoal faz muito do acarajé, colocam 1000 defeitos. Então eu sigo aquela reta da infância para poder ninguém dizer nada de errado. Então eu não sei, nunca fiz com outro tipo de feijão. A origem do acarajé é nigeriana. Existe uma diferença entre o acarajé nigeriano e o nosso acarajé? Assim, na Nigéria ele é feito com pimenta do reino, pimenta comum, alho, cebola, salsa, e o bolinho feito na mão e joga no dendê. Aqui no Brasil, quando ele veio, não tinha todo esse tipo de tempero. Eu não sei explicar aonde foi a diferença, eu só sei que nós brasileiros foi criado o feijão com a cebola, o alho e a gengibre, coisa que foi chegando. Eu não sei bem te dizer qual desses três é o que tinha na época, que é uma coisa que eu preciso também me aprofundar mais, falta de tempo, ainda não fiz isso. Mas o feijão brasileiro, ele é cebola, alho, gengibre, feijão e sal. Acarajé, a palavra acarajé, a senhora sabe o significado? Ele na Nigéria é acará. Então, algum lugar da Nigéria, não é todos, nem todo nigeriano usa. Como aqui no Brasil, que o acarajé é focado mais Salvador, São Paulo, nem todo mundo usa fazer, né? Que é tantos que muitos nem sabem. Mas na Nigéria, um local, ele é vendido no tabuleiro, como surgiu os negros aqui no Brasil, no tabuleiro, vendendo na rua, ex-acarajé. Ex-acarajé significa compre, acará e coma. É tanto que passando de cultura para seita, para religião, agé é comer. A gente poderia Entendeu? dizer que, nesse caso, houve o jeitinho brasileiro já nessa época ou não foi um jeitinho brasileiro de adaptar a nossa linguagem à nossa realidade? Olha, com certeza, voltando aqui para terminar o assunto que eu estava, ex-acarajé significa compre, acará e coma. E a Bahia pegou acará, jé, registrou, patenteou e tombou patrimônio histórico brasileiro. Então, o acarajé, esse é a comida que comanda o nosso país, que representa o Brasil, a comida mãe do país, é o acarajé. Então o acarajé antecede a famosa feijoada. Ah, sim, mas a famosa feijoada, isso aí é coisa que a palavra nem brasileira não é. Sério? É de qual origem a De palavra? outra origem, se eu não me engano, é francesa. Essa é uma coisa que a gente pode estar verificando melhor, mas eu acredito que sim, eu tenho marcado em casa, certo? Eu acredito que veio da França. A palavra feijoada não é brasileira, é o que eu sei bem te informar. Além do acarajé, eu imagino que a senhora saiba preparar a feijoada. A feijoada a senhora também prepara? Nós preparamos a feijoada e também o feijão baiano, que é um feijão feito não com feijão preto, né? Inclusive eu vou conversar aqui com a produção do programa para um dia a gente instalar uma cozinha aqui para a gente comer e degustar do acarajé, Não fale da duas feijoada. vezes, eu estou aqui hoje mesmo, amanhã, a hora que Será for. um prazer, eu vou conversar com o Com diretor. certeza, Se ele o prazer aprovar, é meu, é nosso. nós vamos tacar fogo aqui na prazer é cozinha, nosso. vamos fazer do programa uma cozinha. Dona Preta, é uma satisfação muito grande estar conversando. A senhora tem um projeto chamado Buffet do Acarajé. Esse projeto é pioneiro no Brasil? Olha, eu fui ousada. Ousada bastante o suficiente a me adiantar e sentir e ouvir e ter certeza que eu fui a primeira pessoa brasileira a lançar o primeiro buffet de acarajé no país. Com toda humildade, com toda pobreza, não tive cacife para levantar essa questão e chegar, mas com certeza foi suficiente para ficar conhecida, ganhar 19º prêmio, recepcionar a Bucher quando veio aqui no Brasil, né? Fui convidada a isso, saí em várias revistas, 58 jornais entre o Vale do Paraíba, São Paulo, enfim. E não tive condições assim de me manter no auge porque a burocracia é muito grande e o próprio brasileiro desfaz muito daquilo que é a raiz dele, apesar de não conhecer. O brasileiro não sabe quem é ele não se conhece. Ele não sabe o que é dele, ele sabe o que vem de fora.
Nós vamos entrar agora com um pequeno comercial e voltamos já já. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Estamos de volta com a Dona Preta do Acarajé. Dona Preta, a senhora, como nós estávamos falando, criou o primeiro buffet do Acarajé. Como surgiu esse projeto tão ousado? Olha, eu acredito que quando nós não temos patrocínio e patrocínio, entra a necessidade. Então, quando você quer, você usa aquela necessidade e avança. Grande ousadia, muita vontade, ansiedade, vontade de lutar e vencer. E isso aí foi onde eu tive a audácia de colocar buffet de acarajé para poder atrair, para que eu tivesse o meu pão de cada dia. E como está andando esse projeto hoje? Hoje é o seguinte, houve uma parada por problema familiar, enfim, coisas que já não vêm assim ao caso, e mão de obra, saúde, enfim, né? Porque você imagine, 22 anos você quebrando sacos e sacos de feijão, lavando, enfim, pesa um pouco, né? Então, imagina, é uma luta realmente. E como ninguém é de ferro, uma hora estraga, porque até o ferro estraga, enferruja, não é verdade? E quanto mais nós, ser humano. Então houve assim essa paradinha, essa fora quero dizer, de estar muito assim no auge, porque tudo também tem um período para, cada coisa tem seu período. E qual foi o auge da senhora? Em que período a senhora trabalhou com buffet de acarajé, ou a cidade, em que lugar? Olha, eu comecei de 2003, 10 anos agora, mas na verdade, com a palavra buffet. O meu filho, o meu filho Moacir, teve a ideia de colocar no jornal Acarajé da Dona Preta. E aí já deu um boom muito grande lá em Pinheiros, tivemos muita facilidade em ter contatos e pessoas, aceitação. E daí eu criei assim o buffet. Eu e a minha filha mentalizamos o buffet. Em vez de botar acarajé da Dona Preta, botamos no jornal o buffet de acarajé da Dona Preta. Olha que chique. Mas o nome Dona Preta, meu filho que colocou, certo? Dona Preta do Acarajé. A senhora imagina que tenha feito quantos acarajés aí nesse período todo aí? Dá pra dar um chute? Olha, é uma pergunta assim que você pode calcular que bilhões, trilhões, 4 trilhões, não sei, São José, Taubaté, Jacareí, Caçapava, quantos eventos nós fizemos, quantos lugares nós viajamos com barraca nas festas de lago para somar o acarajé. É bem difícil te dar essa resposta, viu? Não existe. Que bacana. Além do acarajé, nessas barracas a senhora trabalhava com quais outros produtos, quais outros pratos? Bom, a gente trabalha com abará, com peixe frito, porque o tabuleiro da Baiana tem abará, acarajé, peixe frito, cocada e passarinha, né? Que eu amo muito. Aqui em São Paulo é difícil de Essa encontrar. comida toda parece ser muito calórico, é a impressão. Dá pra se ter uma, por exemplo, igual eu que tô meio gordinho, eu consigo comer toda essa iguaria maravilhosa e manter um peso, ou então pelo menos emagrecer, porque manter eu não quero, na verdade eu quero emagrecer. Então, na verdade, manter não dá, né? Eu tenho que entrar em forma para depois pensar. É muito pesado. É interessante essa pergunta sua, porque existe uma grande necessidade humana em um país chamado Brasil, das pessoas ficarem mais informadas o que é que você tem e o que é que o outro país traz para você. Se é igual ao seu, qual é o melhor deles, enfim. E nós brasileiros, infelizmente, estamos mal informados dentro daquilo que é nosso. Porque as pessoas costumam dizer que o acarajé é isso, é quente, é forte, é vatapá. Gente, o acarajé nada mais é de que feijão, que você come no seu dia a dia, cebola, alho, sal. Aonde fica o tabu? No dendê e na fritura. Por quê? Falta de conhecimento. Se você chega em qualquer lugar e olha uma lata
de dendê ou um frasco onde venha falando azeite de dendê, você vê escrito isento de colesterol, só que as pessoas não se informam. Então quer dizer que eu posso comer óleo de O dendê? azeite de dendê ele é isento de colesterol e ele traz sim caloria, como qualquer um outro, porque também puder ele não ter nem caloria, tem, porque na Olha que verdade é um informação óleo. importante. Então, você que está nos assistindo, lembre-se, o óleo de dendê, segundo a Dona Preta, é isento de colesterol. Segundo documento. E segundo documento. Segundo documento, porque eu já estou falando o que está no documento. Né? Estudo feito comprovado, né? Não existe colesterol no azeite de dendê, isso está em toda a literatura. Exatamente, você encontra em todo o selo dele que é isento de colesterol. Agora, se eu venho de fora trazendo meu prato, eu quero vender no seu país. Então, se nós, que somos dono da casa, nos calamos com tudo, com certeza, se eu abrir minha porta, botar alguém dentro da minha casa e não der a coordenação dela, quem entra toma conta e manda. E manda. E manda. Então nós estamos felizes por ter vários tipos de pratos no nosso país. É um país muito rico na culinária, diversos lugares vieram que, graças a Deus, favorecem. Aqui a senhora comentou da Nosso ousadia da espaço. senhora. Um dado interessante, lendo aqui no seu currículo, eu vi que a senhora criou também, a senhora realmente, além de cozinhar bem, a senhora está me devendo um acarajé, não esqueça que ainda eu Sim, preciso com comer esse certeza, acarajé. com certeza vai ter. A senhora criou a pizza do acarajé, uma novidade assim. Então, é aí onde eu quero chegar, porque as pessoas, por mal informação, falam que a fritura faz mal. Aí tem outras coisas que são fritas, vendidas no mercado, que nós brasileiros comemos, nos encharcamos, adoramos, amamos. Por quê? Porque é uma coisa boa, uma coisa gostosa, sim, mas é uma fritura. Tal qual o nosso acarajé é. Assim como o pastel, uma fritura, coxinha, as pessoas Eu já nem acabam... citei o nome para que evite o sujeito se sentir incomodado de que eu falei um item. Eu não quero citar nenhum nome deles, mas várias frituras nós encontramos no mercado e que as pessoas se fartam e não olham que é uma fritura e põe o defeito no nosso acarajé, por não saber, por jogar fora aquilo que é dele, certo? É uma coisa que me revolta muito às vezes, que eu devo ter um autocontrole sobre isso aí, porque com certeza eu não vou consertar o mundo, mas se eu pudesse, consertaria o meu país. Tá entendendo? Para que você saiba comer e beber daquilo que é seu. Então eu criei a pizza do acarajé por esse motivo. As pessoas dizem assim, eu não como esse troço, não como fritura esse troço. Então você pode ver o quibe árabe e nenhum árabe chama o quibe de troço porque representa o país dele, não é um troço. O próprio brasileiro chega numa banca de frente, uma baiana, e ele fala, eu não como esse troço. Agora por quê? Mal educado, ele não tem culpa, ele já nasceu sabendo nada, vezes nada sobre quem ele é, quem ele foi, quem ele vai ser, o que ele tem nas mãos, o que ele pode usar. A avó dele não sabe, a mãe não sabe, o pai não sabe, ele não sabe como eu não sabia e vim saber ultimamente, isso é coisa que me revoltou muito. E a minha aborrecência foi justamente na velhice, a velhecência aborrecida, depois de uns 15 anos para cá que eu vim saber dessas coisas. Mas o interessante é que a senhora tem muito ânimo em querer saber. E como que surgiu esse conhecimento todo, porque a senhora fala com bastante propriedade a respeito da cultura? Então, aquela criança sabe que ela não pode falar, mas ela escuta. Sabe você chegar em algum lugar, ver pessoas de grandes portes conversando, você não pode se envolver porque você não sabe onde vai entrar ali, mas você grava? Sabe o que é você depois procurar aquela pessoa por trás de tudo aquilo que houve naquele dia e dizer, olha, eu posso procurar a senhora tal dia e ir atrás e você passar a saber e perguntar aquilo que você se interessa? E pessoas rir também de você, às vezes, em uma outra ocasião, e dizer assim, vocês brasileiros é engraçado, vocês pegaram o acará e transformaram o acarajé do jeito de vocês, enfim, um grupo de nigerianos tirando um sarro assim na minha cara, dizendo que brasileiro entortava tudo, brasileiro modificava tudo, e brasileiro acabava com tudo. O nome é acará, brasileiro botou acará e jé, porque isso, e deu risada, e aí eu fui aprendendo. Aí me incentivou a fazer mais perguntas, aí mais profundo, e querer saber como era o tempero deles, o que eles faziam. Então, essa lenda de ter pimenta no acarajé, eu acredito, entre aspas, que já vem da Nigéria, porque lá na Nigéria ele tem pimenta, realmente. Agora nós vamos entrar para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a Dona Preta.
estamos de volta com a Dona Preta do acarajé. E falando em acarajé, nós vamos saber agora detalhadamente como é essa famosa pizza do acarajé, invenção inclusive da Dona Preta que está aqui comigo hoje. Dona Preta, é com a senhora. É verdade, todas essas ideias assim desses acréscimos sobre falar Dona Preta, sobre o buffet, tudo foi sempre entre eu e meus filhos, né? Aí um dos meus filhos mais velho criou já essa parte de assar o bolinho, né? De colocar naquela vasilha onde a gente esquenta faz o lanchezinho do pão em casa, com manteiga, coloca, né? Então meu filho colocou ali e ali assou e ficou muito bem. Aí eu tive a ideia da gente fazer a pizza, não é isso? Já que assado ia bem. Então, a pizza de acarajé, gente, nada mais, nada menos do que o próprio acarajé. A mesma massa, tá entendendo? A gente passa na vasilha o dendê, né? Pincela muito que bem, deixa bem úmida e depois abre a massa lá em cima, coloca no forno, no período de 25, 30 até 35 minutos no forno, depende muito da temperatura do forno, enfim, para ser mais rápido ou não. E quando a gente tira a fura todinho ela ali, coloca o molho do camarão, para quem gosta de camarão, coloca o vatapá, depois vem com o caruru, aí vem com o vinagrete e por cima coloca os camarão e fica divino, fica demais. Para quem não come fritura. A senhora falou do assado. Essa massa fica crocante também? Como que fica a textura dessa massa? Não, ela fica uma textura de pão realmente, de massa mesmo, de pizza mesmo. Não assim como a pizza original, que fica mais dura e tal. A do acarajé ela fica meio fofinha. Certo? Fica igual quando você parte o acarajé, ele fica macio por dentro, tipo um pão. Então ela fica com aquela mesma textura, não fica crocante. Entendeu? Entendi, fica macio. Isso, fica maciozinho, você corta e é uma delícia, não tem fritura nenhuma, não vai prejudicar ninguém, de tanto que eu ouvi dizer que a fritura faz mal, então eu resolvi criar desse jeito. Olha, além de muito talentosa na culinária, a Dona Preta ainda é uma pessoa com a mente bem inventiva, isso é uma maravilha, realmente uma dádiva. Dona Obrigado. Preta, a senhora falou do caruaru. O que vai no caruaru? Caruru. Caruru, desculpa, caruru. Caruru. Você vê então, nós vemos lutando justamente para isso, para que as pessoas saibam o que comem, o que é e até mesmo se expressar sobre aquele tipo de alimento, porque nós brasileiros precisamos saber o que nós temos. Enfim, o caruru foi criado também na Bahia, segundo consta, e o vatapá foi criado no Brasil mesmo para tapar a fome do negro. O caruru já veio anos depois. O vatapá seria o recheio que vai no acarajé? O vatapá foi o mingau porque quando o negro ancorou foi beira-mar, então eles tinham peixe seco, salgado, camarão salgado, né, seco, né? Então eles criaram aquela massa, aquele mingau, que dizem que o verdadeiro vatapá é feito de pão. Uma época no meu programa, quando estava no ar, eu perguntei aonde o negro achou pão. O negro achou porrada e não pão. O negro achou a mandioca, não é verdade? A mandioca do índio, você agora me fez até o rir, é real. Então, pegaram a farinha da mandioca e fizeram aquele mingau, gente. Colocaram o que eles puderam colocar ali dentro, e peixe, camarão, e cebola, e alho. A senhora falou de camarão, eu me lembrei. A senhora também, mais uma vez, a Dona Preta, surpreendendo a todos, a senhora criou a farinha do camarão. E como anda esse projeto? Tem parceiros? Olha, esse projeto tá para sair já patente, né? Ainda ontem eu fui no INPI, estamos aí já vendo que já era para ter saído, mas precisou de uma dica minha a respeito do que vai dentro dessa farinha. E até o final do ano, se Deus quiser, a gente já está com o documento da original minha nas mãos, com fé em Jesus. Estamos aí com essa fábrica, que é 1.000 quilos de camarão dia. Tá aí, se alguém se interessar e quiser comprar, nós estamos negociando. E nós vamos trabalhar em cima disso, eu, você, ele e todos que queiram vir comigo. Então, meu amigo empresário, você que também está nos assistindo, você que é empreendedor, aí está uma grande chance de negócio e uma grande possibilidade de parceria com a Dona Preta do acarajé, que pode ter certeza que será um bom negócio. Dona Preta, a farinha do camarão, eu imagino que seja algo bem mais caro do que uma farinha de mandioca, do que a farinha de milho. Não tem dúvida, né, filho? Porque assim, você vê um quilo de camarão, quanto que vai, né? E às vezes, olha, nós não temos, olha, eu tenho o leite do feijão fradinho, eu tenho a farinha do feijão fradinho, eu tenho a goma maisena do feijão fradinho, eu tenho o floco, então eu tenho a farinha de abacaxi, enfim. Eu sou a mulher da farinha. Meu Deus do céu, hein? Então nós temos tudo isso aí para estar jogando aí no ar, para que as pessoas queiram aproveitar a oportunidade de comprar e negociar. E a senhora, quando pensou nessa farinha do camarão,
A senhora já idealizou a questão do tamanho da embalagem? A senhora vai deixar por Sim, conta isso do aí já empresário? veio do Instituto de Pesca, né, em Santos, que foi onde fez toda a documentação, juntamente com o Sebrae. E nós temos todo o balanço para vida de prateleira, 300 gramas na prateleira durante um ano. Dona Preta, a senhora, como nós estamos vendo, a senhora é extremamente carismática. A senhora poderia resumir o que a senhora acredita que seja fundamental para o sucesso de um negócio ou não? Olha, fundamental é querer, poder e fazer. Você tem que correr atrás do seu objetivo, nunca desistir e nunca dizer para você mesmo, não consigo. Você consegue tudo, desde que você queira e se disponha, se jogue, que você consegue. Então a fé seria Não é só o dinheiro. a fé seria a força motriz da A fé, a sucesso. coragem, a disposição, busca. O que você busca, você encontra, você acha. Dona Preta, eu gostaria, já que nós estamos chegando nos minutos finais do programa, eu gostaria que a senhora nos apresentasse mais essa invenção aqui da Dona Preta e explicasse um pouquinho do que é essa maravilha. Isso aí é uma caneca, né, que eu criei isso há um bom tempo. E estamos aí para fabricar, ainda não coloquei no mercado por falta realmente de condições, mas se alguém se interessar pode estar nos procurando. E temos o prato, né? Você vê aí, tem o prato, tem a caneca, tem uma cumbuca, prato fundo, prato raso. E aqui é o pugre, onde você pode estar esquentando, fervendo ou mornando para você fazer chá, esquentar um leite, uma coisa, enfim. Nós poderíamos dizer então que seria uma espécie de micro-ondas portátil? Ah, sim. Isso aqui você esquenta um café, né? Esquenta um leite, uma água, faz um café também, faz um mingau instantâneo, sempre assim, coisas mais leves, mais rápidas, para a última hora. Se você acorda sem tempo, no instante você esquenta aqui e se... Olha, você empreendedor, que quiser investir, quiser montar uma parceria. Dona Preta, nós chegamos ao fim do nosso programa. Gostaria que a senhora nos deixasse seu contato, telefone e como uma pessoa faz para estar conversando com a senhora melhor e estar conhecendo mais todas essas invenções. Olha, o meu telefone é 7983-5990, né? 9 na frente, né? 7983-5990. Hoje eu conversei com a Dona Preta do Acarajé. É muito prazeroso ter recebido a senhora aqui hoje. Muito obrigado, Dona Preta. Olha, o prazer é meu. Estou disponível a hora que vocês quiserem. Para mim é um prazer muito grande poder falar de mim, do meu povo brasileiro, e poder também estar passando para eles o que é nosso e o que nós temos direito de progresso dentro desses assuntos. Usar e abusar daquilo que é bem Brasil, que precisamos tomar rédea do nosso pão de cada dia brasileiro.